Paz e graça, eu venho em nome de Jesus para deixar uma palavra de exortação para todos os irmãos, uma palavra de fortalecimento para os irmãos. Deus criou o homem, sendo espírito, para que reinasse sobre a terra física, impactando a terra física com a vontade de Deus, criando cidadãos que refletissem a imagem de Deus, porque Deus, ele é espírito, amém? E ele teve a vontade de criar homem espírito, amém, que pudesse se manifestar no mundo físico, trazendo no mundo físico a vontade de Deus, amém, criando homens cidadãos que refletissem a imagem deste mesmo Deus. Então, o homem foi criado para reinar e não só, o homem também foi criado para refletir a imagem de Deus, impactando a terra física com a vontade de Deus, de maneira que quem visse o homem estivesse a ver a Deus que é Espírito. Amém? Essa foi a vontade de Deus, criar o homem sua imagem e semelhança, para que este homem reinasse sobre o mundo físico, impactando o mundo físico, trazendo para o mundo físico a vontade de um Deus que é Espírito, e dessa forma refletir a imagem desse mesmo Deus que é Espírito. Amém? Então, Deus criou também para isso um sistema, amém, de influência, um sistema de governo no mundo físico, amém, da onde este homem haveria de influenciar esta terra física através desse sistema. São, na verdade, mundos de influência, amém, para manifestar e refletir a vontade de Deus. Mas, infelizmente, com a queda, quem passou a se usar dos homens para trazer a vontade, a sua vontade, é o diabo. Amém? Usando-se desse mesmo sistema de governo que foi criado por Deus para influenciar a terra, para influenciar o mundo. Amém? Através desses sistemas. Então, qualquer é o diabo que tem se usado primeiro dos homens e depois desse sistema de influência, de governo. Amém? Para impactar toda a terra física. E o homem, todos os homens, acabam de certa forma estando ou ligados a esses sistemas de governo. Amém? O governo, neste caso, do império das trevas, influenciando a terra física com a vontade do diabo. E nós falamos que esses sistemas estão divididos em sistema político, amém? Aonde cada homem e mulher da face da terra acaba, de certa forma, estando ligado a esse sistema, aonde o diabo vai se usar dos cabeças, dos líderes que cometeram pecados para poder reinar neste sistema político, usando-se desses homens e mulheres para poder influenciar a terra através do mundo político com a sua vontade. E o povo acaba sendo afetado e os homens acabam sendo afetados, amém? Porque eles vivem nesta nação, amém? Então acabam sendo afetados pelo sistema político desta nação. E o diabo veio para roubar, matar e destruir. E os homens acabam sendo afetados por este sistema político caído, porque o diabo usa-se dos líderes, amém, nesta área da política. E todos acabam sendo, de certa forma, influenciados. Falamos do sistema econômico, amém? Então, todos acabamos estando dentro desse sistema, ligados a esse sistema, onde o diabo está se usando dos cabeças na área da economia.
Amém? Impactando este mundo da economia com a sua vontade. E sabemos qual é a vontade do diabo. É de prejudicar o povo. Amém? É de prejudicar o povo e favorecer a uns poucos. Então, o povo acaba estando ligado, amém, a este sistema econômico, acaba sendo afetado por este sistema econômico, onde o diabo está se usando dos cabeças na área da economia, para influenciar o mundo da economia com a sua vontade. E qual é a sua vontade? De prejudicar o povo mesmo. Amém? De prejudicar. E em todas as outras áreas. E nós estamos ligados a todos esses sistemas, de forma direta ou de forma indireta. Mas tudo isso para dizer aos irmãos que o que dá legalidade para que o inimigo ele entre em nossa vida e tenha poder, autoridade ou influência sobre a nossa vida é o pecado. O pecado que nós cometemos ou os pecados que os nossos líderes eles cometem ou os pecados que os nossos antepassados ou os nossos pais eles cometeram. Mas tudo isso está subdividido em todos esses sistemas. Eu vou dar aqui um exemplo. Por exemplo, no sistema de saúde. Os pecados que os líderes nesta área da saúde, neste mundo, nesse sistema de saúde, eles cometem, amém? Então, o diabo acaba se usando desses líderes para poder dominar e governar sobre o sistema de saúde. Amém? Estamos juntos? Então o diabo vai governar nesta área de saúde para manifestar a sua vontade, o de roubar, o de matar, o de destruir. Então vai endurecer o coração desses líderes para não pensarem no povo. Vai endurecer o coração dos próprios médicos, dos enfermeiros, amém? Para não se importarem com o povo, ou vai fechar a mente deles para não fazerem o trabalho que eles deviam fazer. Amém? Que é o de curar os doentes, o trazer a cura para os doentes. Isto nós estamos a falar a nível do sistema de saúde. Amém? Mas também existe o caso de que os nossos pais ou nós mesmos, amém, fomos pedir algum tipo de favor ao império das trevas nesta área de saúde, para termos algum tipo de cura, ou quando éramos mais novinhos, amém, os nossos pais nos levaram, amém, para irmos pedir algum tipo de favor às trevas, para obtermos a cura. Aqui estamos a falar do sistema de saúde. Então, desta forma, tanto os nossos pais, assim como nós, abrimos portas e o inimigo, ele entrou nesta área aqui de saúde. Então, o inimigo, ele entrou até quando éramos crianças ou sofríamos de algum problema de ataque ou de alguma doença, amém? Podem ter dado algum tipo de favor, mas eles entraram e criaram um laço nesta área de saúde. Amém? Neste sistema, nesta área de saúde. Então, eles entraram e criaram um laço para dominar, amém, sobre a vida desta pessoa, mas na área da saúde. Estamos juntos. Então, esse sistema aqui tem a ver com os dirigentes, sim, mas também tem a ver com os nossos pais ou conosco mesmos, que fomos pedir ajudas no império das trevas, seja para tratar alguma cólica, ou quando éramos crianças, para tratar algum problema de asma. Amém? É aqui neste sistema, amém, aonde portas foram abertas. O inimigo entrou e veio criar um laço, amém, na área de saúde. Agora, existe também na área das finanças. Este é outro sistema, o sistema financeiro. Falamos do sistema de saúde. Agora estamos a falar do sistema financeiro, aonde os nossos pais, os nossos avós, os nossos antepassados ou nós mesmos fomos pedir favores ao império das trevas para obtermos finanças, para termos um emprego.
para termos proteção financeira, algum tipo de favor. Agora, é nesta área ou neste sistema aonde foram abertas as portas, o inimigo entrou e veio criar uma amarra, veio criar um laço. Amém? Veio criar um laço e veio a dominar exatamente nesta área. Ele veio a dominar nesta área, neste sistema. Temos uma outra área, vamos dizer que é família e ação social. Estamos juntos? Aonde também fomos pedir favores. Favores para obter algum casamento, por exemplo, para a proteção da família. É um outro sistema, é uma outra área. Aonde fomos pedir favores, aonde portas foram abertas. E o governo das trevas na área da família entrou, criou uma amarra, criou um laço e tem governado naquela área. Então são sistemas. E o Império das Trevas é um governo bem organizado e tem os seus ministros em diferentes áreas, assim como aqui no mundo físico, que somente reflete aquilo que é do espiritual, que foi estabelecido por Deus, mas que o diabo tomou e vem usando desde a queda. Então eu quero que os irmãos percebam isso, que está subdividido em sistemas e em mundos. Amém? Aonde nós podemos ser afetados direta ou indiretamente. Diretamente quando fomos nós que abrimos as portas e que criamos esse laço. Indiretamente é quando é o líder da nação que foi usado, abriu as portas e o mal entrou. Os grandes entraram, os principados, as potestades e os poderes, que são tubarões, eles entraram e têm se usado desses líderes máximos para poderem governar. E nós acabamos sendo afetados de forma indireta, mas também somos afetados de forma direta quando nós é que fomos a pedir esses favores e abriram-se estas portas. Eu falo isso, irmãos, que é para dar um ponto de oração claro. Amém? Para clarificar ou esclarecer a nossa mente quando nós estivermos a fazer as nossas orações para desfazer essa confusão toda. Está subdividido em sistemas, em áreas, em mundos. Amém? Então, eles são um governo. E esses governos eles operam em diferentes áreas da nossa vida. Agora, se o crente ele está a sofrer na área da saúde, é porque houve um problema aqui neste sistema, neste mundo, onde ele, ou os pais, ou os avós, foram pedir algum tipo de favor. No Império das Trevas e foi criado este laço. Então, é aqui onde nós temos que orar, pedindo perdão a Deus. Amém? Por esse ato, por ter pedido favores ao Império das Trevas nesta área de saúde, quando era criança e tudo mais, eles entraram. E agora estão a criar doenças, estão a trazer doenças, a trazerem enfermidades. Na área da saúde, é que temos que trabalhar. Na área da saúde, pedindo perdão a Deus pelas portas que foram abertas, por causa da legalidade que nós, os nossos pais e os nossos avós, demos ao governo das trevas na área de saúde. Amém? E eles têm trazido doenças, eles têm trazido enfermidades. E eles têm legalidade. Por quê? Porque nós pecamos. Porque os nossos pais, eles pecaram. Porque os nossos líderes, eles pecaram. E o mal entrou nesta área da saúde, de forma direta ou de forma indireta. Então, nós pedimos perdão a Deus e damos graças a Deus por Jesus, que já pagou o preço por este pecado. Podemos estar a ser afetados, por exemplo, financeiramente. Agora, este é outro sistema. Amém? É a operação do governo das trevas nesta outra área das finanças, já não da saúde, das finanças. Amém? Aonde? Ou nós, os nossos pais, nossos avós, eles foram pedir favores ao Império das Trevas para serem concedidos favores financeiros. Amém? Aonde entraram espíritos
que naqueles tempos até ajudaram financeiramente. E nós temos sido afetados neste sistema financeiro. Então nós oramos pedindo perdão a Deus, ou porque nós fomos pedir ajuda ao império das trevas, aos nossos pais, aos nossos avós. E aqui também temos que mencionar que os nossos governantes também foram fazer pactos, entregando a nação nesta área das finanças, porque acontece isso. Existem líderes, os nossos cabeças, lá em cima, que andam em pactos. Amém? Andam a dobrar os joelhos, andam nas palhotas, e eles têm aberto portas. E o inimigo entra através deles. E nós somos afetados de forma indireta. Porque eles lá em cima estão a abrir portas e o povo é afetado. Porque eles são os cabeças da nação. Então o mal entra através dos cabeças. E nós que somos membros do corpo, somos afetados. Amém? Então pedimos perdão pelos nossos atos, dos nossos pais, nossos avós, mas também pelos nossos líderes que andam em pactos, pedindo favores aos espíritos. Podem chamar de antepassados, mas são demônios, são deuses, são esses principados, são esses potestades. E eles acabam entrando para a nação, para o povo. E é que o povo apanha também. Amém? O povo apanha na área financeira, amarrando a vida do povo em uma nação. O povo está a sofrer. O povo está com a vida financeira amarrada. Muitas das vezes não é só por causa dos favores que ele foi pedir, mas às vezes está a levar por tabela, porque os cabeças, os líderes da nação, também foram pedir favores lá em nome da nação, entregaram a nação, venderam a nação, e o povo está a sofrer as consequências disso. Damos graças a Deus por Jesus Cristo. Aqui é onde que nós temos que orar, pedindo perdão a Deus. Amém? Pedindo perdão a Deus pelos nossos atos, nossos pais e pelos nossos líderes. Por isso a palavra de Deus diz que nós devemos orar por eles. Temos que orar pelos nossos líderes. Amém? Porque eles pecaram. Não somente estes líderes de hoje, mas aqueles lá do passado. Amém? Lá do passado entregaram a nação, venderam a nação aos espíritos. Os espíritos estão lá legalmente. Estão lá com toda a legalidade. Ao primeiro povo, a saquear o povo. Amém, queridos irmãos? Então, esses pactos que eles fazem não somente no nome deles, mas no nome do povo também. Acabam entregando o povo também. Acabam entregando a nação. Isso é mesmo que vender uma nação a um império das trevas. E eles têm a liberdade de poderem governar. Amém? Nesse sistema, neste mundo. Amém? E várias outras áreas. A palavra de Deus diz: não tereis outros deuses para além de mim. A idolatria. A idolatria é o espírito da prostituição. Porque estão a se prostituir, a entregarem-se a outros deuses e a deixarem o Senhor dos céus e da terra. Isso é tido por adultério, é tido por prostituição. Então, aonde há essas práticas da idolatria, amém? Então, abre portas para que entrem espíritos de promiscuidade. É aqui, nesse sistema, amém, de adoração, vamos dizer de religião, onde não tem se adorado ao Deus único, há de se adorar aos deuses, porque nesses sistemas, vamos dizer, existe a religião. Existe a religião também. Não é só a educação, a saúde, a economia, as finanças, a família, tem a religião. Mas agora, o que tem acontecido? Tem se adorado ao diabo. Desde aqui é o diabo que tem sido adorado. Olhemos para a religião. É adoração aos deuses. É adoração ao diabo. Podem chamar de antepassados, podem chamar de aos mortos, podem chamar de os deuses, o que quer que seja. Mas não tem sido adorado ao Senhor dos céus e da terra. Então logo é aqui, onde abrem-se portas, a idolatria, onde entram espíritos
espíritos de promiscuidade, onde vai se usar, amém? De homens e mulheres, como marido e mulher, espiritual, aqui. Promiscuidade, traição, adultério. Então as portas são abertas. Porque os nossos pais, os nossos antepassados, adoraram outros deuses. E entraram esses espíritos de marido e mulher espiritual, de promiscuidade, da prostituição, do adultério. E vem oprimindo esta pessoa. E vem oprimindo a esta família. E vem oprimindo a esta nação. Porque tem adorado outros deuses. Mas existem nações que nesta área, neste sistema, eles têm adorado ao Senhor dos céus e da terra. Ao Deus dos céus e da terra. Vou dar aqui um exemplo. Os Estados Unidos, por exemplo. Como governo, eles adoram o Deus verdadeiro, ao Deus vivo, neste sistema chamado de religião, não aos deuses. E aí dá liberdade ao Senhor dos céus e da terra para poder agir naquela nação. Amém? Mas muitas outras nações, que é o caso da nação moçambicana, nesta área, têm adorado aos deuses, até pior, aos demônios, aos espíritos malignos. Têm adorado aos mortos. E logo portas são abertas. Têm adorado estátuas, têm adorado imagens. Portas são abertas. Entra aqui este espírito da prostituição, do adultério, da promiscuidade. E vem oprimindo estas pessoas, aos membros dessas famílias. As mulheres não se casam. Por quê? Porque pecaram, porque têm pecado. Têm adorado outros deuses e não o Senhor dos céus e da terra. Então, é aqui onde nós temos que nos arrepender e pedir perdão a Deus por adorar aos outros deuses. Desde que eu era criança, me ensinaram a adorar outros deuses, a dobrar os meus joelhos. Amém? Adorar, a passear. E realmente, eu sempre percebi que nesta área sentimental, as coisas não andam. E não vão andar. Por quê? Porque entraram espíritos da prostituição, da promiscuidade, do adultério, da imoralidade sexual. Aqui nesta área, aqui neste sistema. Religião. Amém, queridos irmãos? Então eu falo isso que é para podermos ter clareza quando nós estivermos a orar. Irmãos, é possível sim termos libertação total e completa. Porque esta é a vontade de Deus. E para isso se manifestou o Filho de Deus. Jesus Cristo, ele veio exatamente para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Foi para a liberdade. E ele nos libertou, quebrando todos esses laços. Porque eles governam em nossas vidas com legalidade. O governo das trevas, através desses sistemas todos. Aonde nós acabamos estando nesses sistemas, ligados nesses sistemas, de forma direta ou de forma indireta. Irmãos, é possível nos libertarmos de tudo isso através da confissão da palavra de Deus. Confessando daquilo que Jesus Cristo ele fez lá na cruz. E esses laços devem ser quebrados. Porque Deus ele já nos perdoou. E tendo o perdão desses pecados todos cometidos por nós, pelos nossos pais, pelos nossos governantes, então eles não têm mais legalidade. Então daqui vem a libertação total e completa em todas as áreas da nossa vida. Amém? Inclusive do sistema político, aonde acabamos estando afetados. Mas temos que quebrar esses laços todos de entidades que entraram através dos nossos líderes. Então, ora, confessa a palavra de Deus e quebra esses laços. Então, o que acontece não vai lhe afetar, não pode lhe afetar. Nós agora estamos ligados ao sistema de governo do reino de Deus. Do reino de Deus. E não do império das trevas através dos nossos líderes. Amém? Então, esta é a palavra que eu trago para todos os irmãos. Vamos orar com entendimento, irmãos. O reino das trevas é um reino bem organizado e trabalha em sistemas.
Então, nós também temos que ter a nossa mente bem organizada para orarmos e quebrarmos todos esses laços em todas essas áreas, essas várias áreas, e assim obtermos a libertação total e completa em todas essas áreas da nossa vida e agora podermos servir ao Deus vivo, trazendo o sistema do reino de Deus, aonde Cristo é o rei governante. Amém? Usando-se de homens. De homens. Amém? Que se entregam à vontade de Deus e que estão livres dos laços do império das trevas. Irmãos, Jesus já resolveu isso. Amém? Jesus Cristo já resolveu isso. Agora só precisamos de tomar posse. Usando a palavra de Deus, pela confissão da palavra de Deus. A palavra, ela é espírito, ela é vida. A palavra contém a vida e o poder. Poder capaz de quebrar todos esses laços, não importa que laços sejam, não importa quanto tempo o irmão ou a irmã esteja nessa situação. Há um poder que é liberado pela confissão da palavra de Deus, chamado de o nome de Jesus Cristo. É a omnipotência, o poder que está acima de todos os poderes, que tem a capacidade de quebrar todos esses laços. Não importa qual seja o laço, seja na área da economia, seja da política, seja da saúde, seja da educação, seja da religião. Qualquer que seja o laço que esteja a oprimir o irmão ou a irmã, na área da família. Amém? Há um poder. E quando confessamos a palavra de Deus, este poder de Jesus Cristo é liberado para quebrar todos esses laços. E é Deus quem mais quer isso. Para isso entregou seu único filho, para que através de Jesus Cristo este poder estivesse disponível à igreja, para que a igreja possa se usar para ter a liberdade. Porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E foi para isso que Deus entregou seu único filho, sacrificou o seu único filho, para que pudéssemos estar completamente livres deste governo caído das trevas, este governo opressor, para que estejamos livres para agora, para podermos manifestar a vontade de Deus, trazermos o sistema de governo do reino de Deus para o mundo físico, impactando este mundo físico com a vontade de Deus, refletindo a imagem do Deus invisível. Isto é possível, queridos irmãos, e esta é a vontade de Deus, em o nome de Jesus. Que Deus possa abençoar a todos, em o nome de Jesus Cristo. Amém.